No meu aniversário desse ano, eu viajei para um lugar incrível na Bahia. Parece um sonho. É a Península de Maraú. Mas para chegar lá, eu passei muito perrengue. Perrengue é uma situação difícil quando você tem um problema ou quando tudo dá errado ao mesmo tempo. Eu passei um perrengue para chegar em Maraú, na Bahia. Eu peguei um mototáxi, uma lancha, uma barca. Foram muitas horas de viagem para chegar lá. E tudo isso na chuva. Foi um perrengue chegar em Maraú. E nesse vídeo você vai aprender português enquanto eu conto a história dessa viagem caótica. Oi, meu nome é Sofia e aqui você aprende o português do dia a dia. Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E se você quer praticar a sua fala no português, você pode fazer aulas particulares ou em grupo comigo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Os cachorros estão latindo. Vou ver o que está acontecendo. A minha viagem, na verdade, começou em Salvador. Eu estava em Salvador. Eu fui do Rio para Salvador de avião. E eu fiquei uma semana em Salvador. E foi tudo tranquilo. Tem um vlog aqui no canal sobre Salvador. Você pode conferir se você quiser. Depois de Salvador, o meu plano era ir para Morro de São Paulo. Morro de São Paulo é uma ilha perto de Salvador, muito famosa. É uma ilha muito famosa porque a praia é paradisíaca, a água é cristalina. Então é um lugar muito conhecido, muito famoso. Então, depois de Salvador, eu queria ir para Morro de São Paulo. De Salvador para Morro de São Paulo tem um barco direto. Tem um catamarã, é um catamarã direto ou uma lancha rápida para ir de Salvador até Morro de São Paulo. E leva mais ou menos 2 horas e meia a viagem toda, mas você vai direto. O meu plano era ir para Morro de São Paulo no sábado. Eu passei a semana toda em Salvador e no sábado eu ia para Morro de São Paulo. Então, 2 dias antes do sábado, na quinta-feira, eu comprei a passagem para ir de Salvador para Morro de São Paulo com a lancha rápida, o catamarã. Chegou o sábado e estava chovendo. No sábado estava chovendo, mas a chuva não estava muito forte. Estava chuviscando. Então eu pensei, não tem problema. Vamos para Morro de São Paulo mesmo assim. Fui pro porto de Salvador, o porto turístico, de onde saem os barcos para fazer passeios. Quando eu cheguei no porto, a chuva aumentou. Começou a chover mais, mas deixaram a gente entrar no barco. Nós entramos no catamarã, sentamos e o barco começou a andar normalmente, mesmo com a chuva. Estava chovendo e ventando, mas mesmo assim o barco começou a andar. Nós andamos 5 minutos, mais ou menos, até que o capitão falou: Para. O capitão começou a voltar o barco e ele falou: Não podemos mais continuar a viagem. E todas as pessoas estavam no barco. E nós não entendemos nada. Por que não pode continuar a viagem? Mas o capitão recebeu um aviso que não era para nenhum barco circular. Não era para nenhum barco andar no mar por causa da chuva. É perigoso. A maré fica muito alta e muito brava. Então é perigoso. Então nós tivemos que voltar. O barco voltou para o porto e todas as pessoas desceram.
E aí a gente não sabia o que fazer. Como ir de Salvador para Morro de São Paulo, então? E todas as pessoas ficaram desesperadas. A gente não sabia o que fazer. Eu não tinha para onde ir, porque eu já tinha feito o check-out no hotel. Então eu não tinha onde ficar ou onde dormir naquele dia. Eu precisava ir para Morro de São Paulo. Mas não tinha como, o barco não ia sair. A moça que vendeu a passagem de Salvador para Morro de São Paulo falou para todo mundo se acalmar, que nós íamos fazer outra rota, nós íamos fazer outro caminho, um caminho alternativo, um caminho diferente. Tem outra maneira de chegar até Morro de São Paulo saindo de Salvador. E era esse caminho que a gente ia fazer. A moça que vendeu a passagem falou: vocês vão se dividir em grupos de 4 e nós vamos pegar um táxi até a Estação das Barcas. A Estação das Barcas em Salvador era em outro lugar. Então nós pegamos um táxi até a Estação das Barcas. Na Estação das Barcas, nós compramos uma passagem para ir na barca e ficamos esperando 1 hora, mais ou menos, a barca sair. Quando deu a hora, nós entramos na barca e fomos de Salvador até uma outra cidade de barca. Depois, nós pegamos um ônibus até outra cidade, Valença, na Bahia. E de lá, nós continuamos a viagem. Nós pegamos uma lancha rápida até Morro de São Paulo. Mas na lancha só cabiam algumas pessoas, então precisava esperar até chegar a sua vez. Eu esperei mais ou menos meia hora, 30 minutos para pegar a lancha até Morro de São Paulo. E tudo isso na chuva e sem ter almoçado. Foi um perrengue esse dia. Mas deu tudo certo, faz parte, e agora é história para contar. Finalmente chegamos em Morro de São Paulo, e Morro de São Paulo é uma cidade muito fofa, mas é muito turística, então tinham muitas pessoas. E o meu aniversário é em março. Março ainda é a alta temporada do verão no Brasil, então tinham muitas pessoas em Morro de São Paulo, mas a cidade é muito fofa e é uma ilha, então não tem carros, você faz tudo a pé, você faz tudo andando. Todos os lugares você pode ir andando e você pode explorar várias praias a pé. É muito lindo. Mas todos os dias que eu fiquei em Morro de São Paulo, estava chovendo. O tempo estava ruim, muita chuva e muito vento. E quando eu cheguei em Morro de São Paulo, eu não consegui dormir nada, porque tinham muitos jovens e eles faziam festa até 3, 4, 5 horas da manhã, até a madrugada. E eu não conseguia dormir, porque era muito barulho de festa e pessoas falando e música. Enfim, eu tenho certeza que Morro de São Paulo é um lugar muito lindo quando o tempo está bom, mas quando eu estava lá, não foi uma experiência muito boa. Mas faz parte. Depois de tudo isso, eu decidi ir para Maraú, para a Península de Maraú, que é uma outra cidade pequenininha perto de Morro de São Paulo. É perto, mas é difícil de chegar, porque não tem um caminho direto, porque é uma península, então ela fica rodeada por água e o caminho de terra é bem pequeno para chegar de carro. Para chegar em Maraú, primeiro a gente pegou o barco rápido de Morro de São Paulo até a cidade mais próxima e aí pegamos um ônibus
para a rodoviária, um ônibus normal, um ônibus da cidade. Só que o ônibus não deixa na rodoviária, ele deixa perto. E aí, para chegar na rodoviária, eu precisei pegar um mototáxi. Então, do ponto de ônibus até a rodoviária, eu peguei um mototáxi, mais ou menos 5 minutos, e cheguei na rodoviária. Aí eu peguei um ônibus para uma outra cidade na Bahia. E dessa cidade eu peguei outra lancha rápida até Maraú. E finalmente eu cheguei na Península de Maraú. Mais uma viagem longa, mas dessa vez não tinha chuva, pelo menos. Quando eu cheguei em Maraú, eu esqueci todos os meus problemas. A Península de Maraú é um lugar muito especial, um lugar único na Bahia. É uma cidadezinha pequena com cara de verão e férias. É perfeita. Parece uma cidade de filme. É tudo muito fofinho, tem um centro bem organizado e tinham muitas pessoas de férias também. Lá era um silêncio maravilhoso, as ondas batendo, a água cristalina. Então toda aquela viagem longa valeu muito a pena. Maraú é dividida em alguns lugares. Então, por exemplo, você tem Barra Grande, que é bem na entrada, quando você chega pelo porto, você chega em Barra Grande. Eu fiquei uns 3 dias em Barra Grande. Barra Grande é mais o centro, é onde tem o comércio, onde tem as feirinhas, onde tem várias coisas para você aproveitar e tem a praia também. Tem os restaurantes. Barra Grande é o centro da península. E aí, depois tem o outro lado, que é Maraú, que já é um pouco mais afastado. E eu fiquei depois 3 dias, 4, 5 dias também mais afastado. Eu amei Barra Grande, é um lugar maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. A água do mar é cristalina e é bem quentinha. Na Bahia, as praias geralmente são mais quentes do que no Rio, por isso eu amo a Bahia. E Barra Grande é sensacional. Tem restaurante, tem feirinha, tinha música ao vivo, eles cantavam forró, então foi perfeito. E depois eu fiquei um pouco mais afastada de Barra Grande para aproveitar o silêncio e a praia. E quando eu estava mais afastada, eu pensei que seria uma boa ideia alugar um quadriciclo. Isso é um quadriciclo. E eu aluguei um quadriciclo por um dia. Eu podia dirigir o quadriciclo por um dia. Eu aluguei o quadriciclo. Mas eu não tenho carteira de motorista. Eu não sei dirigir. Mas o dono do quadriciclo me ensinou a dirigir e falou que tudo bem, ali por dentro não tinha problema. Eu confiei nele e eu dirigi o quadriciclo por um dia, mesmo sem carteira de motorista, para conhecer outras praias mais distantes, outras praias mais longe. E foi maravilhoso também. Mas eu descobri que eu sou uma péssima motorista e eu não vou dirigir mais. Só dirijo quadriciclos na praia. Eu não dirijo carros, porque eu sou uma péssima motorista. E também, quando eu estava mais afastada do centro da ilha, foi difícil encontrar restaurantes, porque eu sou vegetariana, eu não como carne. E nas cidades de praia é muito comum ter comidas com frutos do mar, mas eu não como frutos do mar, eu não gosto e eu não como carne, então eu não como frutos do mar. E aí foi mais difícil
encontrar restaurantes com opções vegetarianas. Mas eu encontrei uma pizzaria, tinha uma pizzaria muito boa e um restaurante italiano muito bom também. Então eu comi só comida italiana. Ah, teve um dia que eu comi comida brasileira também. A gente encontrou um restaurante brasileiro que tinha opção vegetariana. E aí eu comi comida brasileira também. No final, eu acho que foi uma boa viagem. Foi uma viagem maravilhosa. Eu conheci lugares maravilhosos e eu recomendo muito que vocês conheçam a Bahia. A Bahia é um lugar único, com praias maravilhosas e a Bahia tem um lugar especial no meu coração. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários qual perrengue você já passou em uma viagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você quiser praticar o seu português, você pode fazer aulas comigo. Você pode conferir no site, no link aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!